De volta com o CBN Vale Primeira Edição, de volta com o nosso próximo convidado, Carlos Bocuí, ele que é presidente do Instituto PROAN. E a gente sabe, tem uma situação, né, que todo dia, a todo momento, há quanto tempo, né, a gente não escuta falar, agrotóxicos, isso daí é um mal, é nocivo à saúde, faz muito mal, mata as pessoas, mas é necessário para a lavoura. E essa questão do agrotóxico, ela ganha, né, um destaque maior no dia de hoje, porque hoje é considerado o dia do combate à poluição por agrotóxicos. E para falar sobre este tema, nós vamos conversar com o Carlos Bocuí, que é presidente da PROAN, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Meu amigo Carlos Bocuí, mais uma vez obrigado pela atenção com a CBN, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão importante para a saúde pública, que é aí a questão dos agrotóxicos, né, no Brasil. A gente sabe isso daí desde quando eu era criança, lá em Barbacena, igual aquele personagem, né, do professor Raimundo. Agrotóxico sempre existiu, sempre fez parte, né, da nossa vida, da nossa história. Mas existe uma regulamentação que realmente cuida para que esse agrotóxico não seja tão nocivo e não chegue na mesa do brasileiro, Bocuí? Então, acho que a gente tem que dividir essa questão do agrotóxico em dois aspectos. Primeiro, que você tem uma fase da civilização hoje, que é chamada antropoceno, onde tem uma intensificação das atividades humanas. Quer dizer, o volume de atividade humana, o volume da produção agrícola é imenso no planeta. E aí, um dos limites planetários que está sendo rompido é esse fluxo químico e bioquímico para os rios, para as represas, para o solo brasileiro e também em todo o mundo, com a presença dessas moléculas, desses elementos, que eles são transformadores de vida, mas não apenas beneficiam alguma coisa na lavoura, mas também eles provocam alterações nos organismos vivos, tá? Então, o primeiro ponto é esse, nós estamos no processo de saturação planetária, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que no Brasil, um país agrícola, por excelência, né, por conta do seu PIB, ele tem muitos agrotóxicos, muitos elementos químicos aplicados no solo para a proteção da agricultura, mas que eles são danosos à saúde pública. A questão é como nós podemos produzir, não é? Ter uma produção agrícola boa, saudável, e, por outro lado, também proteger não só a saúde do trabalhador, aquele que trabalha com o produto, mas também da própria população que consome esses elementos. E aí, nós temos uma outra questão a considerar, que é a questão da água, né? O agrotóxico acaba indo para a água e aí você socializa essa poluição. E uma questão muito séria, né? A gente fala do agrotóxico e você citou muito bem, ele não está única e exclusivamente presente na produção agrícola do nosso país, ele está presente em várias outras situações. Eu lembro muito bem, inclusive eu vi no próprio site da PROAN, que eu acho que foi no ano passado, não vou me lembrar o mês, que vocês realizaram lá uma espécie de seminário de debate sobre a possibilidade de se banir o uso do agrotóxicos no Brasil, porque lá no exterior muitos países já não vinham utilizando esse produto nas plantações. Porque é o único caminho que se tem, ou tem outro, né, para combater eu acho insetos. Que o caminho que se tem é o caminho da segurança, né? O que é que pode ser aplicado no solo brasileiro, pode ser aplicado em produtos que são alimentícios, são consumidos pela população, de forma que você não tenha prejuízos da saúde pública, né? Então, esses elementos contidos nos agrotóxicos são elementos químicos, muitos deles são perigosos, comprovadamente perigosos, a ciência já se manifestou, já estudou isso, e muitos foram banidos na Europa e em outros países. Se foram banidos, é porque há uma justificativa científica para esse banimento, mas eles continuam em uso no Brasil, né? Então a questão é como banir do Brasil aqueles elementos que já foram
banidos no exterior por comprovação científica. Então, esse é o primeiro ponto a ser atacado. Quer dizer, a gente ter por objetivo retirar da realidade brasileira, do solo brasileiro, os elementos de maior periculosidade. E aí sim, você passar para um processo de diminuição gradual do agrotóxico através de manejo da agricultura, como agroecologia, outros elementos que possam permitir a alimentação segura, né? Agora, eu queria destacar uma questão aqui que pouca gente fala, mas é o seguinte: o dado de aplicação de agrotóxicos para a produção agrícola no Brasil, ele é imenso. Por exemplo, para a soja, você tem 728 mil toneladas no ano de 2022, é o dado que eu tenho aqui. Então, para questão como, por exemplo, feijão, trigo, arroz, são 13.500 toneladas. Quer dizer, quando você fala de exportação, nós estamos aplicando no solo brasileiro praticamente 730 mil toneladas, e para feijão, trigo, arroz, 31 mil, 16 mil. É uma desproporção enorme. Então, a produção brasileira, que é feita para commodities, é um grande portador, né, de agrotóxicos, e isso, na verdade, é feito para produzir para outros países, não é para a alimentação do brasileiro, né? Então, tem que se tomar muita cautela quando se diz proteger a agricultura, o agronegócio brasileiro, porque, na verdade, nós estamos protegendo atividades econômicas e não a segurança alimentar no Brasil, né? E também a questão como é que esse grande potencial químico atua. Em 2017, houve um estudo do Ministério da Saúde demonstrando que os reservatórios de água que abastecem as comunidades, 1 em cada 5 de cidades pesquisadas em todo o Brasil, estavam contaminados com agrotóxicos. Quer dizer, o agrotóxico não estava na agricultura, ele está também na água que é servida à população. E aí tem um elemento importantíssimo: quando o tratamento da água é feito, ele não retira esses elementos químicos que são nocivos. Então, o tratamento de água é para tratar parâmetros que são definidos pelo Ministério da Saúde, que são situações mais simples e não tão potencialmente tóxicas como os agrotóxicos. Agora, Bocuí, a gente sabe, logicamente, que tem essa questão da utilização do agrotóxico. Existem regras e normas políticas, né, que foram criadas para diminuir a utilização, mas ele ainda é usado no nosso país, ainda é permitido. Mas a fiscalização, a qualidade do produto, também é uma preocupação que se tem em relação a estas questões ou não? Olha, a primeira questão é saber que agrotóxicos você pode permitir para aplicação no solo brasileiro que não sejam prejudiciais ao trabalhador, aquele que maneja, não é? E também para a população brasileira. Então, quem é que faz esse crivo? É o IBAMA, né? É o Ministério da Saúde, que são os agentes de controle responsáveis pela periculosidade, para estabelecer, de acordo com estudos técnicos científicos, se aquele elemento é perigoso ou não. Houve uma tentativa recente, que é aquele chamado de PL do veneno, né, que foi permitir um abrandamento desse critério de aprovação de agrotóxicos para o Brasil, apenas lançando o licenciamento do agrotóxico para o Ministério da Agricultura, o que é um absurdo, porque ele não tem a competência de aferir a periculosidade dos agrotóxicos, né? Então, eu acho que essa questão da competência para avaliar a periculosidade do agrotóxico e, portanto, a capacidade de permitir que ele seja licenciado ou não, deve ser dos órgãos técnicos responsáveis que têm condição de avaliar isso do ponto de vista da proteção da saúde, não é? Então, esse é um ponto. E, recentemente, esse PL foi votado no Congresso Nacional, foi aprovado, e a Presidência da República acabou vetando os dispositivos que eram mais perigosos, como, por exemplo, a retirada da oitiva do IBAMA e do Ministério da Saúde para aprovação, né? Também tinha outras questões, como, por exemplo, se não houvesse uma avaliação em tempo hábil, automaticamente ficaria aprovado o agrotóxico, que é um absurdo. Você tem elementos que são mais complexos, que demandam
maior série de estudos, né? Então, na verdade, essa questão tem que ser tratada do ponto de vista técnico-científico, com metodologia adequada de tempo de avaliação que permita um resultado seguro. Dentro dessa questão, você falou aí da PL, da votação, os vetos que aconteceram, a lei que não foi aprovada, eu estava pensando aqui, talvez, né, exista um segmento que seja totalmente contrário ao veto do agrotóxico. Estes segmentos seriam os próprios produtores, porque na visão deles o importante é você ter uma colheita, ter uma produção que não tenha nenhum tipo de prejuízo, nenhum tipo de falha, que você não perca em razão de insetos na lavoura, de praga na lavoura. Os próprios produtores são os principais obstáculos nesta luta contra o agrotóxico, ou existe outro inimigo nesse caminho, Bocuí? Olha, não tenha dúvida que o maior problema é o lobby do agrotóxico para a produção agrícola fácil, né? O que significa isso? Uma produção agrícola onde você tem elementos químicos, né, agentes de transformação da vida, que eles eliminem as pragas. Só que esses agentes não só eliminam as pragas, eles também atingem a saúde pública. E aí nós estamos num país, que é o Brasil, que ele tem uma prioridade, que é a proteção da vida, que são os direitos fundamentais. Então, o que precisa se entender é que o Brasil tem uma Constituição ecológica que protege a vida humana, que protege o meio ambiente, que protege a água, protege as espécies vivas. Portanto, os elementos produtivos, eles devem se adequar a essa realidade. Quer dizer, você não pode transformar a realidade para atender objetivos econômicos quando você tem danos à saúde pública, né? Então, o aperfeiçoamento desse sistema para elementos que não sejam agressivos à saúde humana é de todo desejável, né? E aí você tem que ir substituindo essas moléculas e muito rapidamente por elementos que não sejam nocivos, que sejam seguros. E aí nós temos uma lista, você se referiu a um debate promovido pelo PROAN, você tem uma lista de elementos que já foram proibidos no exterior e continuam sendo aplicados no Brasil. Então, o que nós queremos de imediato é que essas substâncias que são comprovadamente perigosas para a saúde, para os trabalhadores, elas sejam banidas do Brasil em função dos estudos científicos que comprovam a sua periculosidade. Mas isso é difícil de fazer, né? Porque existe um lobby que resiste a isso, e esse lobby é poderoso, é o próprio agronegócio brasileiro, né? E essa questão do lobby é muito fortíssima, né? Mas dentro desta luta que você, juntamente com a PROAN, todos que fazem parte do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, você tem esta luta, pelo menos num primeiro momento, para proibir aqui no Brasil aqueles produtos que já são proibidos em países da Europa, por exemplo. Mas o que mais pode ser feito? Quais são as próximas ações? O PROAN vem trabalhando no sentido de intensificar esse debate e encontrar uma saída, uma alternativa, Bocuí? Olha, a questão é, nós precisamos adaptar o modus vivendi da nossa sociedade à sustentabilidade. Então, por exemplo, no Cerrado brasileiro, da região do centro-oeste do Brasil, há uma expansão contínua do agronegócio sobre áreas importantes de biodiversidade e áreas florestadas, né? Então, nós temos um aumento expressivo do desmatamento na região do Cerrado para atender esse aumento do agronegócio para exportação. Então, não é apenas, a nossa discussão hoje não é apenas como produzir, mas onde produzir, né? Sem derrubar as florestas, sem derrubar a floresta amazônica para colocar lá gado, que não é a vocação da Amazônia, né? Então, toda essa questão que envolve o sistema produtivo agrícola do Brasil, onde ele se localiza, de que forma ele se conforma, que produtos, que elementos químicos ele utiliza, isso deve ser seguro, isso tem que ser um objeto de discussão contínua e permanente, né? E aí, sempre a defesa da agroecologia, que é uma forma de produção agrícola que atende à produção de alimentos que a sociedade necessita, né?
sem que haja aí prejuízos ambientais. E um detalhe interessante nessa questão da proteção da vida, né? Da vida do ser humano, daquele trabalhador que lida com o produto no dia a dia, da água, do meio ambiente, que agradece. Muitos dizem o seguinte, não, Bucuí, não, você só aponta os problemas, eu quero ver você apontar as soluções, mas tem solução, é questão, vai ficar um pouco mais caro? Talvez fique, mas qual é o preço que se tem, né, para uma vida saudável? Aí não tem preço, aí tem que se investir realmente numa solução que seja mais segura para todos, não, Bucuí? Exatamente, você tocou no ponto, você tem um custo, né, para a vida humana, um custo para a biodiversidade, que ele não pode ser pago dessa forma, né? A produção, ela tem que estar dentro de padrões civilizados. Então, aí você tem que ter esses limites claros. Lembrando que os direitos fundamentais da sociedade, o direito à saúde, o direito à vida, o direito do equilíbrio ambiental, do ambiente saudável, é um direito constitucional e é um direito fundamental. Quer dizer, não existe um interesse econômico que possa se sobrepor a isso. Bucuí, a gente sabe que é uma questão que ainda, né, merece um debate, né? Na verdade, nem mereceria debate, já mereceria uma ação mais clara e efetiva, né, da proibição da utilização de determinados produtos e alternativas que sejam mais saudáveis à vida e ao meio ambiente. Mas é uma das lutas, né, é uma das batalhas que o PROAN terá ao longo de 2024. O que vem mais por aí? Quais são, né, os objetivos, planos? O que vocês estão com um olhar diferenciado para este ano, Bucuí? Olha, a primeira questão é a gente trabalhar a redução do desmatamento que está sendo provocado pelo setor do agronegócio, principalmente na Amazônia e no Cerrado brasileiro, né? Esse é o primeiro ponto. Quer dizer, você tem aí um elemento de diminuição do desmatamento que é fundamental para controle do aquecimento global, para a proteção das florestas tropicais, para a proteção da biodiversidade. Esse é o ponto zero da história, começa por aí. O segundo ponto é manter a agricultura brasileira de uma forma civilizada, que ela esteja dentro dos elementos que sejam aceitáveis do ponto de vista de risco, né? Lembrando aí uma coisa importante, Fernando, que na Europa você tem o princípio da precaução, ele é muito mais visível, muito mais aplicado, porque a percepção do risco para o europeu é maior que a percepção do risco que o brasileiro tem. Então lá você consegue medidas mais rápidas do ponto de vista de proibição em função de evidências científicas do que aqui no Brasil, né? Então nós precisamos nivelar também esse nível de consciência, nós temos trabalhado muito isso na percepção do risco, né? A gente senta à mesa para comer, mas a gente olha o alimento e fala, será que esse alimento é saudável? Como é que eu faço para saber se esse alimento realmente é saudável, se ele não foi contaminado, né? Então essa é a questão que é basilar para nós, é aumentar a consciência pública sobre a percepção do risco. E isso é transformador, né? Bom, hoje você é presidente do PROAN, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Você é um ambientalista e eu tenho certeza absoluta que durante a sua trajetória lá atrás, você deve ter ouvido assim, não, essa questão de meio ambiente, isso daí é frescura, cuidar do meio ambiente, tá? A questão, isso não... Mas hoje em dia, né, a gente está pagando pelo preço do descuido de gerações anteriores, não, Bucuí? Então, olha, os alertas ecológicos aí antecedem a minha geração. Na verdade, quando eu nasci, isso já estava acontecendo, né? Lá em 1945, né, já havia alertas de que você estava extrapolando os limites. Agora, as questões do aquecimento global mostram que em 1960 a situação já estava muito avançada. Nós estamos colhendo agora os frutos, né, do calor extremo, dessa questão toda que afeta a humanidade, os eventos extremos climáticos. Então, a questão ambiental, ela não é nova, mas demorou muito tempo para que houvesse uma consciência pública sobre o problema e o que é mais importante é que você conseguisse convencer os nossos mandatários, os nossos parlamentares, os nossos representantes, porque a ciência ela já trabalha do lado do meio ambiente e da ecologia, não é? Então é preciso agora que você leve
para o conhecimento público esses elementos científicos que estão aí absolutamente comprovados para transformar isso em política pública, né? Política pública corretiva. Corretiva, e a gente sabe, né, é uma luta que se tudo der certo, algum dia a gente vence, mas a gente não pode desistir. É uma batalha atrás da outra, mas a gente tem que enfrentar esse problema, e ainda bem que existem pessoas como você, Bocuí, o seu Instituto, o PROAN, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, que estão atentos e colaborando na construção de políticas públicas neste segmento. Conte sempre com a CBN para falar sobre meio ambiente. Muito obrigado mais uma vez. Feliz 2024. Muito sucesso, muito trabalho, viu, Bocuí? Eu que agradeço, exaltando aí o papel da imprensa, né, de divulgar, de trabalhar para esse aumento da consciência pública tão necessário para essas transformações que são urgentes, né? Muito obrigado pela oportunidade e tenha um bom dia. Grande abraço. Obrigado ao Carlos Bocuí, presidente do Instituto PROAN. Eu ficaria aqui horas e horas conversando com o Bocuí, porque além de ser uma pessoa totalmente esclarecida, inteligente, capacitada, né, sabedor de tudo na questão da área ambiental, é uma pessoa que tem a possibilidade de trazer para todos nós informações, né, esclarecimentos, porque ainda tem muita gente que acredita que a questão do meio ambiente é só uma questão de momento. Não é. Como disse o Bocuí, lá atrás já se foi observado uma situação crítica, o maltrato do ser humano ao meio ambiente e a necessidade de uma nova forma de se viver. E a gente tem que ter o entendimento que são pessoas capacitadas que podem nos ajudar neste processo, e o Carlos Bocuí, através do PROAN, é que pode, de uma certa forma, dar uma colaboração gigantesca na questão de proteção ao meio ambiente. O PROAN, que é um Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental.